Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje o nosso foco é um tema de extrema relevância para o cenário da reforma tributária. Mais especificamente, vamos falar sobre a transição fiscal, como adaptar seus sistemas e evitar multas durante a implementação do novo modelo tributário. Nossa palestrante é a Michela, PO e especialista tributária da Compliance. Durante a apresentação, fiquem à vontade para enviar suas dúvidas no chat. Bom dia, Michela. É com Bom você. dia, Gabriel. Bom dia, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Gabriel, eu estou compartilhando a minha tela aqui, mas eu não vou ver vocês. Qualquer pessoal que erguer a mão, você me fala, por favor, tá? Pode ser. Deixa eu colocar no modo apresentação. Todos estão vendo minha tela aqui? Sim, tá Então apresentando já, vamos lá. Michel. Bom, pessoal, o nosso webinar de hoje, tá? Nós vamos falar um pouquinho dessa questão da transição fiscal aí, né? A adaptação dentro dos RPs de origem, dentro do RP que dá o suporte aí para toda a parte da mensageria e obrigações acessórias, né? E o que traz de impacto aí nessas inconsistências dessas informações aí da reforma tributária perante a esse novo modelo que está sendo implantado, tá? Conforme vocês forem tendo dúvidas aí no final, a gente pode conversar um pouquinho. E aí, no final dessa apresentação, eu vou mostrar para vocês também como é que está o nosso produto. Eu vou mostrar um XML da nota mercantil, tá? A Compliance já aplicou toda a adequação dentro da nota mercantil, dentro do CTE. Vou falar um pouquinho do nosso projeto da nota de serviço padrão nacional e os municípios que não estão no padrão nacional, tá? E aí, conforme vocês forem tendo dúvidas, a gente vai falando no decorrer aqui do nosso evento, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a gente sabe que toda a questão da reforma tributária, ela está respaldada dentro da Lei Complementar 214, né? Como eu já falei em outros eventos aí para vocês, ela trouxe toda essa regra desse novo modelo, né? E veio estruturando os documentos fiscais, né? E está trazendo essas alterações aí dos layouts para os documentos fiscais e automaticamente exigindo a adaptação desses RPs, né? Dos motores de cálculo e também, pessoal, do cadastro de produtos e serviços que são dados mestres, né? Vocês vão ver aqui no decorrer do nosso evento que a gente vai falar um pouquinho dessa parte também e o quanto é essencial essa informação ser correta nessa origem, tá? A Receita no decorrer aí, desde da lei complementar, né? Ela veio divulgando notas técnicas, fazendo alteração nesses layouts. Hoje, os nossos documentos fiscais, eles já têm uma característica bem diferente para atender a reforma tributária, né? E a gente vai falar um pouquinho disso aí, o quanto isso está trazendo impacto para dentro dos sistemas, tá bom? Bom, documentos fiscais eletrônicos, né? A gente sabe que eles são essenciais à reforma tributária. Toda essa regra e esse contexto do novo modelo fiscal, pessoal, nasce dentro do XML do documento, né? E vai ser com base nele também que vai nascer essa apuração do IBS-CBS. Então, considerando esses pontos, a gente entende que a integração com o novo modelo, ela é essencial, né? Por quê? Porque o XML é a fonte principal de dados para cálculo e distribuição do IBS-CBS entre os entes federativos, né? Que é a União, os estados e o município. Dentro do XML, hoje, né, nasceu esse novo conceito e lá dentro a gente vai ter a identificação exatamente do IBS que vai para o município, o IBS que vai para o estado, da CBS e as suas fases de tributação conforme o item, tá? Isso vai trazer também, vai garantir mais transparência, mais rastreabilidade nessa questão aí da nova metodologia de apuração, né? A gente sabe que vai diminuir drasticamente questões de fraude, de sonegação,
vai trazer para a gente também uma padronização mais uniforme do conceito de tributação, né? Eles falam em simplificação das obrigações acessórias, né? Por que que eles falam em simplificação? Porque da forma como o governo estruturou as regras, né? E da forma como ele adaptou essas regras dentro do XML, a gente nota que todo o conceito da apuração, todo o conceito da destinação está dentro do arquivo XML de cada documento fiscal, né? A gente viu recentemente que a Receita, ela já soltou um ajuste dentro do SPED-CMS para fins do IBS e CBS, né? Que vai iniciar agora, ele entra em vigor agora em janeiro de 26, né? Que é o efeito no C100 e anulando esse efeito no C190. Essa é uma adequação que nós vamos fazer dentro da obrigação acessória. A gente vê que tudo se caminha para nascer realmente no XML, se apurar pelo XML e hoje, falando do que nós temos das atuais obrigações acessórias, né? O que se fala em reflexo, na verdade, é um reflexo de anulação ali dentro, né? A gente não vai carregar essa apuração para dentro da obrigação acessória, tá? Isso tanto para fins do documento mercantil, quanto do CTE, quanto de NF-CON, de NF3E, quanto de serviço, tá? Tudo vai nascer e tudo vai ficar em torno do XML do documento fiscal, tá? E também o ponto de suporte aí da transição nessa questão do sistema, né? Que vão servir de base para que as empresas e os governos ajustem os seus sistemas de RP, né, os RPs principais, e os RPs que dão suporte nessa parte de mensageria. Então, tudo que muda de regra dentro do documento fiscal, né, nós, como software house, a gente aplica dentro do produto. Todas as regras de tributação, seja ela uma tributação regular, seja ela uma tributação com redução de alíquota, seja ela uma tributação de monofasia, que, né, que tem segmentos específicos, seja ela do Simples Nacional, tudo nós vamos refletir dentro do sistema, para que ele faça toda essa operação de geração para que a gente consiga entregar isso de forma consistente para o fisco, atendendo esse novo conceito, tá? Considerando isso, a gente sabe que sem documentos fiscais adequados, né, a gente não consegue cumprir essa nova metodologia fiscal que está sendo implantada, tá? Então, por isso da importância da gente estruturar muito bem essas informações, de nós como contribuintes, né, avaliar todas essas informações na sua origem, no seu RP de origem, adaptar o seu RP de origem, isso é de extrema importância nessa questão da reforma, tá? Por quê? Porque é o RP de origem que vai mandar esse dado para a compliance, que é a solução fiscal, certo? A compliance vai ler esse modelo de XML no padrão já estruturado da reforma e vai confrontar isso com os campos que a gente criou dentro do nosso sistema de mensageria para estruturar todas as informações e mandar isso para o FIS que a gente conseguir homologar esse documento. Então, todas essas informações ali dentro, elas precisam ter essa consistência e elas precisam estar linear. Essa informação ela tem que vir correta lá da origem, tá? Para que a gente consiga, quando esse documento for homologado e a Receita for olhar esse dado para validar o débito e o crédito, ela consiga ter essa consistência e a gente não tenha nenhuma surpresa, né? Vocês como clientes, no sentido de glosa ou mesmo um questionamento, tá? Então, a nossa intenção aqui é mostrar essa importância para vocês.
tá? O quão importante é ter essa consistência da informação, é tê-la linear, para que a gente evite questionamentos, penalizações, aplicações de multa, que a gente vai falar um pouquinho aqui no decorrer desse evento, tá? E aí, falando um pouquinho dessa consistência de informações na origem, tá? Quando a gente fala de reforma tributária, além de já automaticamente a gente levar o nosso raciocínio na estrutura do XML e as suas informações, é importante a gente voltar uma etapa e pensar nesse dado lá na origem, né? O que que a gente precisa olhar para que a gente tenha esse dado linear, né? Então, a atualização de cadastros, né, é extremamente importante, pessoal. Hoje a gente sabe que os RPs de origem, muitos deles levam lá dentro do cadastro de produtos e cadastro de serviço códigos que são atribuídos a eles e que, de certa forma, determinam apurações dos impostos, né? E no conceito da reforma tributária, gente, isso não é diferente, muito pelo contrário, reafirma essa posição e esse entendimento da importância de analisar esse dado na origem, né? Porque um item, ele pode ter N destinação. Ora, ele pode ser um insumo direto, ora, ele pode ser um insumo indireto. Nesse novo modelo, a gente sabe que a gente tem informação dentro do XML, de certa forma, classificando isso, né? E a partir dessa classificação, automaticamente, a gente tem um CST e um CLASTRIB. Então, vai ser de muita importância que vocês avaliem isso. Se vocês notarem aí no decorrer dos tempos, né, a própria Receita Federal, ela já disponibilizou para contribuintes, né? Tá público isso, inclusive, essas tabelas que fazem acerca a tributação, né? Quando a gente olha uma tabela de CST e CLASTRIB, a gente já tem lá a definição se vai apropriar dentro do documento ou se não vai apropriar dentro do documento. Quando a gente olha recentemente para no quesito serviço, a Receita soltou um anexo aonde ela já amarrou, né, os códigos da Lei Complementar 116, que dita cada tipo de serviço, a sua respectiva NBS e a sua respectiva Seclastrib. Então, vocês notem que isso já é uma amarração e que essa informação, ela estando amarrada lá no cadastro, né? A gente já traz essa informação com mais segurança e a gente já consegue, de certa forma, já entregar esse dado para a Receita mais assertivo, né? E automaticamente não corre aí num risco de um questionamento futuro da Receita Federal, tá? Porque lá na frente, quem vai auditar isso é o governo federal. Embora a gente tenha divisão por entes federativos aí, mas quem vai auditar é a Receita Federal, tá? Da mesma forma, pessoal, atualizar a questão de CFAP e de CST, que no conceito da reforma tributária, ela ainda não sai de cena, muito pelo contrário. Vocês vão notar no decorrer aí de toda essa transição que os CFOPs, eles ditam as naturezas de operação, né, que vai ter um certo cruzamento aí com a Seclastrib, tá? E todo esse conjunto de informação, a gente reflete toda essa parametrização dentro do sistema, para que a gente consiga fazer o cálculo desse imposto devido, tá? Adequação dos layouts aí dos documentos fiscais, né? A gente tem visto aqui, por exemplo, dentro do mês de outubro mesmo, do dia 3 ao dia 7, né? Eu acredito que vocês tenham acompanhado, vocês viram que a própria Receita Federal soltou novas versões de notas técnicas, trazendo ajustes dentro da NFE, do CTE, da NFCON e da NF3E, né?
E a gente está notando que cada vez que ela solta essa versão, ela está trazendo mais amarração de dado ali dentro do XML. Por exemplo, na nota mercantil, nessa última versão 3.1.3, que é que foi do dia 3/10, ela já trouxe novas tags, como, por exemplo, o grupo onde a gente vai ter o mês e ano da apuração do imposto, para que considere, inclusive, não só o mês corrente, como período anterior. Então, você vê que a característica do XML, do documento fiscal, ela já está tendo uma mudança significativa, né? E que toda a informação que a Receita vai precisar para auditar e fiscalizar já vai estar ali dentro do XML. O que é um conceito muito diferente com o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem, considerando o legado aí, nós temos as tags dos itens e a sua tributação. Hoje a gente não tem informação dentro do XML de uma destinação, a gente não tem informações de um período de apuração, né? A gente tem isso ontem, dentro da obrigação acessória, que, ao meu ver, ela é uma informação declaratória, né? E para cercar ali uma questão de prescrição, né? Então, a gente nota o quão isso está sendo evoluído, né? E integrar todas essas versões dessas notas técnicas aí aos RPs é de extrema importância, para que a gente consiga ter a homologação desse documento fiscal, tá? E ajustar essas regras de validação conforme cada nota técnica também é de extrema importância, porque a regra de validação é ela que apita ali para a gente quando a gente está mandando alguma informação inconsistente, né? Então, ela já nasce com essa finalidade. Opa, contribuinte, isso aqui está divergente com a regra que a Receita está colocando aqui para vocês, tá? E automaticamente, nesse conceito todo, a gente tem a revisão da lógica do cálculo, né? A gente está numa fase onde a gente está fazendo a transição de um regime e uma forma de cálculo dos atuais impostos para uma rotina dos impostos do IBS e CBS. E esse período até 2033, nós vamos ter que levar essas duas fases de tributação, né? A partir de 27, a gente sabe que o CBS, que o IBS, ele vem tendo um fasionamento ano a ano, né? O CBS automaticamente em 27 ele entra integralmente, né? E o IBS a gente sabe que vai ter essa transição, porque como ele compete aí com questões do ICMS e do ISS, tem aquela divisão entre estadual e o municipal, né? Que até 26 a gente vai estar trabalhando aí com alíquotas fixas, tá? Implementar parâmetros de alíquotas também vai ser extremamente importante, porque, como eu falei há pouco, 26 é um ano que a gente tem alíquotas fixas. Mas a partir de 27, esse cenário começa a mudar, porque a gente começa a entrar num período de transição em que ano a ano essas alíquotas vão tendo essas alterações aí. Então, se atentar a isso, para que vocês tratem essa padronização, esse parâmetro no RP de origem, tá? Porque a compliance ela já recebe esse dado de vocês, tá? Para que a gente consiga colocar esse dado no XML. Então, é extremamente importante voltar o olhar nesse ponto de origem aí de parametrização de alíquota, tá? E considerar também regras de crédito financeiro, né? Como eu falei também há pouco, para 26, o que está entrando é a tributação regular, o faseamento aí, as reduções de alíquota. Essa última nota técnica, ela trouxe aí questões de prazos, que monofasia, por exemplo, produção entra só em janeiro de 27, né? E homologação abril de 26. O pessoal do Simples Nacional não entra agora, entra só em 27. Então, a gente vê que a cada nota técnica, o fisco está trazendo mais amarração para ter essa apuração ali dentro, né?
E ele está jogando alguns cenários um pouco mais para frente, exatamente porque ele está amadurecendo toda a questão técnica dessa apuração, para que ele consiga implementar isso de forma mais consistente. E automaticamente, né, pessoal? Tudo que ele está estruturando nesse momento, a gente vai refletir dentro do sistema, né? E também vai ter a tratativa dentro do RP de origem, tá? Integrações e obrigações acessórias, né? Ajustar essas integrações é de extrema importância. A compliance já está tratando toda a nossa parte de integração, né, com os web services da Cefaz. A gente já está tratando também a parte das prefeituras. Um pouco mais para frente eu vou falar sobre essa parte de serviço, né? E hoje a gente tem já implementado a NFE, o CTE, a NFCOM e a NF3E. No momento em que a gente está, nós estamos fazendo os ajustes conforme as notas técnicas trazem, tá? Mas são documentos que a gente já tem implementado dentro do nosso produto, tá? E preparar o sistema para as novas declarações eletrônicas futuras que serão unificadas. Há um tempo atrás, a gente ouviu muito falar da DERE, né? Que vai ser uma declaração para suportar os dados aí da reforma tributária, né? Do IBS e CBS. Porém, né, a Receita Federal ainda não se manifestou sobre essas regras e essa estrutura da DERE. A gente vem acompanhando, né? Porque assim que ela soltar, a gente já começa a trabalhar nesse sentido, seja para a DERE ou seja para qualquer outra declaração, né? Mas isso ainda não ocorreu. O que ocorreu foi ela se manifestar sobre o impacto do IBS-CBS dentro do SPED-CMS, que foi o que eu falei há pouco para vocês. Ele vai levar as informações para o C100, mas ele anula no 690. Então, este é o impacto. Por hora, não há o que se falar em impacto de apuração de IBS e CBS nas atuais obrigações que a gente tem. E um ponto importante, tá, pessoal? Os SPEDs, seja ele o ICMS, seja ele o contribuição, continuam sendo entregue da mesma forma como vem sendo até hoje, levando apenas a apuração do legado, tá? E a parte de governança e transição, né? Que é implementar esses ambientes paralelos para a gente ter uma simulação e conseguir comparar o atual modelo do legado com os dados da reforma, né? Isso é uma questão que a compliance já está trabalhando, né? Como a gente teve muitas alterações dentro dos documentos fiscais e a cada nota técnica vem sendo implementado novas regras, tá? Esse é um cenário que a gente está implementando para que futuramente, no futuro próximo, aí a gente consiga disponibilizar para vocês relatórios que comportem esse comparativo, tá? E também o que é muito importante nessa transição, manter equipes, tanto fiscais quanto de TI, acompanhando toda essa parte de alteração desses manuais técnicos e dessas tabelas, né? Porque considerando o grande volume que se tem de dado e a complexidade desse dado dentro do XML e as suas amarrações, né? Existe a essencialidade da integração desses dois times, fiscal e TI. O projeto Reforma, ele não é um projeto, ele não pode ser considerado um projeto só da área fiscal, muito pelo contrário, a gente até falou isso em outros eventos aqui da Compliance. Ele é um projeto de toda a companhia. Por quê? Porque envolve uma questão lá dos dados de cadastros de materiais e serviços, que está com a área de suprimentos, envolve um ajuste sistêmico, que quem faz toda a gestão é a área de TI,
envolve toda a regra fiscal de apuração que fica com a área fiscal, todo o impacto contábil, como que vai ser contabilizado todo esse impacto dessas informações no XML. Então, isso é um projeto de toda a companhia, não pode ser considerado um projeto somente da área fiscal, mas pelo contrário, tá? E no passo em que está andando toda essa evolução, é de extrema importância acompanhar toda alteração que vem tendo nessas notas técnicas, né? Que está acontecendo muito rápido e ao mesmo tempo para todos os documentos fiscais, né? A gente vê aí, como eu falei há pouco, né? Do dia 3 de outubro ao dia 7, saíram 4 versões de notas técnicas para cada tipo de documento fiscal, né? Fora nota de serviço, que a gente tem os ajustes do padrão nacional, a gente tem ainda as prefeituras que não vão aderir ao padrão nacional, que já se manifestaram, a gente tem prefeitura que está alterando o layout, soltando nova versão, a gente tem prefeitura que ainda não se manifestou, nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Então, nós estamos num cenário que é de extrema importância, que vocês tenham esse time de olho também nessa parte de monitoramento contínuo. Tá? Aqui na Compliance a gente já tem um time, né, desde o início aí da reforma, que faz toda essa parte de monitoramento, né, que alimenta toda essa alteração para o time de produto, para que a gente consiga fazer essa adequação dentro do sistema e atender dentro do prazo todas essas regras, tá? E além das regras, né, é esse mesmo time que olha essa parte de relatórios que vai conseguir trazer esses comparativos, né? Porque além dos dados que estão dentro do XML, é extremamente importante que a gente consiga visualizar como é que ficou o meu cenário para a reforma e como é que está o meu cenário no legado. O que é mais viável e vantajoso? Ainda que a gente não tenha a opção de falar, eu não quero aderir à reforma tributária, né? Isso é inevitável, mas é extremamente importante ver, porque isso é impacto de caixa, né? A gente sabe. E por isso, né, por esses pontos que a gente aborda mais uma vez a extrema importância de preencher corretamente esses campos no XML dos documentos fiscais. Para que a reforma aconteça, essas informações são de extrema relevância, né? Vamos pensar, uma tag não populada de um produto que ele tem uma tributação regular, ou mesmo que ele tenha uma tributação com redução de alíquota, né? A gente sabe que ao enviar esse XML vai ter uma rejeição, né? Então é extremamente importante que a gente tenha isso populado. E um ponto que é extremamente importante é assegurar que essa informação que está ali no XML é pertinente ao tipo de produto e à sua tributação, para que a gente consiga assegurar uma correta apuração do IBS da CBS, um correto recolhimento e, posteriormente, a efetivação desse crédito, tá? Conformidade com a legislação, né? Os campos do XML passam a conter informações essenciais aí para cálculo do IBS CBS e a partilha, como eu falei, né? E erros de preenchimento, né, como base de cálculo, como CST, como natureza de operação, pode gerar alguns problemas aí, tá? Algumas regras de validação rejeitam, inclusive, que esse documento seja autorizado lá pela Cefaz ou pela prefeitura, tá? Então, é importante que a gente tenha isso muito bem tratado e mapeado na origem, tá? Porque a solução fiscal, ela recebe esse dado da origem, né? A solução fiscal, ela tratou essa integração na origem. Então, a gente aplica a regra de validação para certificar que veio correto, atendendo um padrão técnico da Receita, para que a gente possa mandar isso para a Cefaz, tá? E também assegurar, isso é até uma questão que não tem uma regra de apuração propriamente dita que vai sinalizar se a apuração está certa ou se ela não está certa. A gente tem um rol de regras de validação que asseguram a população daquele campo, daquela tag, né? Mas, por exemplo, essa regra de validação ela vai cruzar se a CST é pertinente a Seclastrib, né? E vai cruzar se é um item tributado, se está populado as tags de base, alíquota e imposto.
né? Mas, por exemplo, ela não vai validar se aquele item, ele é um item que está dentro do rol de itens para uso e consumo pessoal ou não, que também é uma informação que está lá dentro, né? E que vai refletir no recolhimento do imposto, na apuração do imposto, tá? Então, é muito importante assegurar essas informações para que a gente evite autuações e multas por erro formal ou de omissão da informação, tá? Um pouquinho mais à frente a gente vai falar disso. Há uma previsão dentro da lei complementar, mas, pessoal, um ponto extremamente importante: existem outras leis mais antigas e que ainda são vigentes, tá? Que prevêem questões de autuação e multa por erro formal ou omissão de informação. E considerando que dentro do XML a gente está levando todas as informações para amarrar uma apuração, tá? É bem provável que quando a Receita for auditar ou validar esses dados e ela identificar uma inconsistência ou um erro de informação, ela possa aplicar essa lei para fazer uma atuação, tá? Isso pode acontecer. Não, ela não vai se restringir só ao que está previsto dentro da lei complementar, né? Como exemplo, se vocês, quem já teve despacho decisório da Receita Federal, ou por um PER, ou por alguma inconsistência do SPED-CMS, pode notar lá no campinho de informações adicionais do despacho decisório, ou da intimação, que ele menciona, inclusive, algumas leis que são muito antigas. Tem lei que é de 1996, por exemplo, tá? E ele pode aplicar se ela ainda for válida, se ela é válida sim. E essas leis não foram revogadas, tá? É importante que vocês tenham essa visão. E a questão da distribuição correta da receita, né? Com essa nova sistemática do IBS e CBS, toda a questão da partilha que vai para a Receita e que vai para o comitê gestor, que vai gerir informações do IBS, já está dentro do XML, né? Então, um campo que a gente coloque ali incorreto, a gente pode ocasionar o direcionamento do tributo a um ente federativo errado, né? O que prejudica depois a possibilidade do crédito. A gente pode gerar divergências nesses repasses entre esses entes e a gente pode criar inconsistências em declarações futuras que a Receita pode estar implementando. Porque hoje está tudo dentro do XML. A gente escuta falar muito sobre a DERE, mas a Receita ainda não soltou como que será essas questões técnicas da DERE, ou de qualquer outra declaração que ela possa nomear para amarrar esses dados do IBS-CBS, né? E que eu acredito que vai levar informações do próprio XML. Então, a gente tem que tomar esse cuidado nessa origem do dado para que a gente consiga assegurar essa consistência em declarações que a Receita pode implementar futuramente, tá? Falando hoje do que a gente tem de obrigação acessória, não tem impacto diretamente que traga riscos à apuração, né? Mas, com toda certeza, a Receita vai instituir novas declarações aí para amarrar esses dados de IBS e CBS, tá? E a questão da integração com o ambiente nacional. Como o XML é o ponto de integração entre o sistema dos contribuintes e o ambiente nacional, né? Dados incorretos, como eu falei há pouco, pode ter a quebra dessa comunicação com o ambiente nacional, pode impedir a recepção desses créditos tributários e causar falha nos cruzamentos automáticos das informações, tá? Aqui é um ponto muito importante que é válido a gente levar em consideração, porque vai nascer o split payment, né? Que vai gerir toda essa regra da apuração aí do débito e a efetivação do crédito, né? Vai ser mais um pilarzinho ali da reforma tributária que vai cruzar, de certa forma, esses dados, né? Que está mexendo estruturalmente na regra de apuração com o que a gente tem hoje, né? Então, vai ser muito importante olhar esses pontos,
por conta dessas possibilidades que podem ocorrer, tá? E a base de cálculo, a base para créditos tributários e auditorias, né? Hoje, considerando o nosso cenário fiscal hoje, tanto o fisco federal quanto o fisco estadual, quando ele abre uma fiscalização, ele parte do que está dentro de uma obrigação acessória, que são os SPEDs, e é muito usual que eles peçam para a gente, por amostragem, algumas notas e peça toda a base em Excel. Com a questão da reforma, né, já está muito claro que tudo está dentro do XML e que toda essa auditoria ele vai conseguir fazer dentro do XML, porque ali ele vai ter os dados que ele precisa para amarrar essa apuração e essa essencialidade do crédito, né? Obviamente que ele vai ter o pilar do split permit para assegurar a efetividade daquele recolhimento e assegurar a efetividade do crédito, né? Então, tudo vai estar dentro desse XML, desse pilar do split permit, que vai nascer dali a apuração assistida, né? Que a informação já vai estar pronta para o fisco, tá? E com certeza ele vai voltar a olhar ao quê? A esses dados de consistências ou inconsistências que a gente falou há pouco, tá? Prevenção de penalidades e autuações, que é o que eu falei um pouquinho para vocês. O correto preenchimento, né, é a principal forma da gente evitar multas e autuações aí durante a implantação desse novo modelo, né? Com essa estrutura que o fisco vem apresentando para a gente, com toda essa mudança que ele vem colocando dentro do XML, a fiscalização, a partir então da implantação do split permit, que vai se dar a partir de 27, a gente vai ter uma fiscalização mais automatizada, né? E as validações cruzadas entre o XML e essas declarações que ele vai implementar, porque eu acredito que até 27 entre realmente, né, em tempo real. Tá? E esses erros de esquema, base de cálculo e CST, eles podem ser detectados automaticamente, tá? Por isso, da extrema importância de adaptar os RPs de origem, tá? Assegurar toda essa reconstrução do cálculo, tá? Para garantir que a gente consiga integrar esses dados de forma correta e manter uma conformidade técnica aí nesse novo modelo, tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho dessas penalidades aí, dessas consequências que podem ter nessas inconsistências aí dos dados do IBS e CBS, tá? Bom, rejeição dos documentos fiscais eletrônicos, né? Se o XML tiver um erro de esquema ou uma inconsistência entre as tags do IBS e CBS, automaticamente o documento ele é rejeitado, tá? E aí é necessário que vocês voltem a olhar se aquela rejeição ela precisa ser corrigida na origem e integrar novamente esse dado, tá? XML sem autorização, a operação não tem validade fiscal, né? Como todo mundo sabe. E o contribuinte fica sem uma cobertura legal aí para fazer essa circulação de mercadoria, né? Operações que antes não tinham um respaldo com documento fiscal, agora tem, pessoal. Inclusive, né? O que a gente usava muito aí contabilmente, que eram as notas de débitos e notas de crédito. Hoje, quando a gente faz uma operação, né, que ela pode estar inconsistente, já está fora do prazo de cancelar o documento fiscal, é muito usual que as empresas fazem a operação reversa para matar aquele problema, né? Ainda que, dependendo do cenário da operação, possa apresentar algum risco. A gente sabe que isso é muito usual que as empresas façam. Com a questão da reforma tributária, esse é um ponto que precisa ter cuidado. Por quê? Porque o IBS e o CBS já vai estar destacado ali no XML e já vai gerar uma obrigação daquele imposto a pagar, que vai se efetivar quando acontecer o pagamento daquela nota fiscal. Isso já pensando lá em 27, né? E hoje, dentro do documento fiscal, existem os eventos, as finalidades de nota de débito e nota de crédito.
Então, para as empresas que costumam, né, ou que eventualmente precisam fazer essas operações inversas para anular uma operação feita, porque às vezes o documento fiscal já passou de 24 horas para cancelar, cuidado, porque débito efetivado significa crédito efetivado. Quando você faz uma operação dessa reversa, você tem impacto do imposto do mesmo jeito. Então, a gente vai precisar começar dentro das companhias olhar esses cenários também, tá? Para que a gente não tenha problema, tá? E não chame, não desperte o olhar do fisco para uma fiscalização aí, tá bom? Multas por erro formal ou omissão da informação. Como eu falei para vocês, dentro da lei complementar, existe do artigo 74 ao 78, né, umas menções sobre essas questões do entes federativos que poderão aplicar multas de natureza formal, né, similar ao que a gente tem hoje. Então, essa previsão existente lá, ela prevê se houver erro por omissão ou divergência de documentos fiscais, comitê, o contribuinte não transmitir corretamente os dados exigidos pelo comitê gestor, se a informação prejudicar o cálculo ou a partilha da receita, né? E aí eu coloquei aqui um exemplo prático, que é o erro da unidade federativa do destino. Aqui é o grande, um dos problemas, né? Que a gente vai ter o repasse do IBS incorretamente. Então, aqui é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, considerando os preceitos que a Receita Federal, que a lei complementar traz do destino, tá? Então, é um ponto que precisa ser analisado, ser monitorado nesse momento, tá? E a faixa esperada de multa, né? Percentual sobre o valor da operação, que geralmente é de 1 a 5%, conforme legislação local ou nacional, que venha a regulamentar, né? Como eu falei para vocês, a gente hoje existe uma legislação um pouco mais antiga que prevê autuação por erro formal ou omissão de informação, né? Ela ainda é uma legislação válida, ela não foi revogada. Depois eu vou pegar o nome da lei, eu até coloco aqui no chat para vocês. Eu sei que é uma lei de 96, tá? Aí, considerando que ela ainda não foi revogada, não acho difícil que o fisco possa aplicar ela, se ele entender cabível, tá? Não necessariamente que ele vá se resumir só aquilo que está dentro da Lei Complementar 214, tá? E também a glosa dos créditos tributários, né? Aí o pessoal pode falar, nossa, Michela, mas a gente vai ter o split payment que vai assegurar a efetividade do crédito, considerando que ele está atrelado à efetivação do pagamento. Ok. Só que se você tiver ali informado uma destinação incorreta, uma unidade federativa incorreta, ou se você tiver classificado aquele item como um item essencial de uso pessoal, ainda que ele seja tributado, né, a lei já glosa, já não permite a apropriação daquele crédito. E quando esse XML ele for passado por uma auditoria da Receita, automaticamente esses dados que ele já tem ali no XML, ele vai usar para auditar, né? Porque ele já vai ter essa informação ali. Então, é extremamente importante olhar nesse sentido aí, tá? Para poder adaptar de forma correta o XML e de forma consistente, para não ter a perda desse direito creditório, né? Tem também a questão da exigência do imposto novamente, que de repente esse item pode estar classificado incorretamente, ser um item tributado e por algum motivo ele levar uma CST, uma Seclastrib, aonde não há incidência. E quando isso bater lá pela NCM, a Receita identificar, ela pode cobrar sim esse valor do IBS e da CBS, tá? E eu até mencionei aqui embaixo, né, XML com base de cálculo incorreta ou CST incompatível com o crédito daquele item, tá? E as penalidades por divergências em declaração. Como a Receita vai estruturar toda essa parte ainda, com toda certeza ela vai estruturar a questão dessas penalidades em divergência nas declarações, comparando com o que vai ter no XML, né?
Hoje isso já acontece, né? A gente tem multas por informações inexatas, a gente tem bloqueio de créditos fiscais, até mesmo glosa. A gente tem processos administrativos automáticos que eles fazem via os cruzamentos hoje, quando a gente manda um SPED SMS, né? E isso não vai ser diferente na vigência da reforma tributária, porque tudo o que ele precisa para fazer a apuração está no XML, mas com toda certeza ele já está estruturando declaração que ele consiga amarrar essas informações do XML, onde ele vai cruzar esses dados para poder analisar se existe esses cenários que a gente está listando aqui para vocês, tá? Como eu falei há pouco, essas declarações, a Receita ainda não soltou nada regulamentando a sua estrutura e as suas regras, mas eu acredito que isso vai acontecer aí até meados do início de 26, tá? Considerando que 26 é um ano de teste e esses valores não compõem apuração, né? Eu acho que eles estão ganhando um pouco mais de tempo para elaborar tecnicamente como vai ser essa declaração e depois soltar isso para os contribuintes, mas que ela vai existir com toda certeza, tá? E as penalidades por falta do recolhimento, né? Que vai implicar recolhimento a menor do IBS-CBS, automaticamente partilha incorreta entre entes federativos, né? Com toda certeza, com essa riqueza de informações que eles vão receber no XML, a empresa pode sofrer esse auto de infração, com cobrança desse tributo devido, mais multa de mora, mais responsabilidade, eventual responsabilidade solidária em caso de erro sistêmico recorrente, né? E isso pode ocorrer, inclusive, em casos de falhas no cálculo automatizado pelo RP. Então, é extremamente, ainda que tenha tudo no XML, fazer esse monitoramento e esse acompanhamento de todas essas regras de acordo com aquele item e aquela destinação, tá? E acompanhar essa integração do dado na mensageria para que a gente consiga mandar esses dados de forma linear e atendendo às regras aí da lei complementar, tá? Reputação e risco de auditoria, né? Empresas que enviam esses XMLs inconsistentes podem cair em malhas fiscais eletrônicas, podem ter o seu credenciamento suspenso para emissão dos documentos fiscais, né? E ser obrigada a apresentar ajustes e retificações retroativas com custo operacional alto. Isso pode acontecer, tá? E isso pode ocorrer, inclusive, em casos de falha no cálculo automatizado pelo RP. Então, por isso que a gente fala, quando a gente fala em reforma tributária, a gente precisa olhar os dados mestres, a extrema importância de manter eles extremamente saneados, né? Olhar os nossos processos para que a gente consiga, a cada item ou a cada serviço, enquadrá-los corretamente na operação das companhias, né? Que isso já é, pessoal, meio caminho andado para que a gente consiga receber esse dado linear e popular as tags de forma correta, né? E um ponto que é muito importante deixar aqui para vocês. A compliance, ela recebe esse dado por integração, tá? Então, toda esse saneamento, essa adequação, da operação, é extremamente importante que vocês façam, que vocês monitorem, que vocês estejam constantemente revisitando para que assegure a integração desse dado correto, para que a gente consiga, de acordo com o item e a sua respectiva tributação, popular esse campo certo e mandar ele consistente para a Cefaz, tá? Então, existem dois papéis aqui. O da empresa, do cliente, que é assegurar esse dado mestre, né? A manutenção desse dado mestre, e o da compliance, que é recepcionar isso via integração, de acordo com a tributação daquele item, né? Que já vem lá do RP de origem, para que a gente consiga mandar isso para a Cefaz, tá? E como que a gente faz aí para evitar essas penalidades? Que é o que eu tenho falado para vocês há pouco. É manter
os RPs de origem atualizados, tudo que muda de regra fiscal, né, não só no quesito da reforma, como também no legado, é extremamente importante que as duas pontas tenham essa visão do impacto e faça a sua atualização no RP. O cliente no seu RP de origem, né? E a compliance no seu RP da solução fiscal. Para que quando a gente faça a junção desses dados, a gente consiga atender toda a estrutura técnica daquele documento fiscal que está sendo imposto pela Receita, tá? Se o dado da origem ele tiver com qualquer divergência, né, é importante deixar claro que as regras de validação, dependendo da divergência, ela não pega. O que a compliance pega são as regras que são instituídas pelo próprio órgão governamental, que está previsto em nota técnica, tá? Se aquele item que para você ora é um insumo, para você ora é um material de uso e consumo, ou ora pode ser um material de uso pessoal, a gente não consegue identificar isso, ao menos que ele faça a leitura de uma regra já imposta pelo próprio fisco dessa classificação, se ele é um item considerado normal ou se ele é um item considerado como uso pessoal, por exemplo, tá? Então, é extremamente importante manter essas duas pontas atualizadas conforme as regras técnicas instituídas pelo fisco, tá? Validar cada XML antes do envio é extremamente importante, principalmente nesse começo, que é uma transição onde a gente tem duas metodologias sendo aplicadas, né? Auditar periodicamente a emissão desses documentos fiscais para verificar todo esse conteúdo, tá? E que documente todo esse plano de transição e testes realizados para que tenha aí um e-book, um material de trabalho, quando vocês tiverem qualquer questionamento por parte do fisco, tá? E aí, pessoal, falando um pouquinho, né, sobre o nosso sistema, aqui eu quis trazer para vocês o quão é importante, tá? E existe o trabalho dos dois lados, o trabalho dos clientes, tá? E os trabalhos da compliance em aplicar as notas técnicas, tá? E que vocês também olhem esses dados mestres. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês e depois eu vou falar da questão do nosso cronograma, como é que está o nosso produto, porque como eu falei para vocês há pouco, a gente já aplicou todas as tratativas para a nota mercantil e para o CTE. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar minha tela aqui do Compliance, eu vou mostrar para vocês como é que ficou o nosso sistema, eu vou mostrar um XML autorizado já, deixa eu logar aqui, mostrar os campos, tá, que já foram adaptados aí para atender a reforma tributária, tá? E depois eu vou falar um pouquinho do nosso cronograma e como é que está a nossa transição no cenário da reforma para vocês. Deixa eu logar no nosso ambiente de homologação para eu mostrar esse documento fiscal, como é que ficou e todas essas tratativas aplicadas. Só um minutinho, pessoal. Vou tirar minha tela aqui novamente. Vocês estão vendo a carinha do compliance, Gabriel? Estamos sim, Mi. Pessoal, então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar uma nota mercantil, tá? Como que ficou o cenário dela. Bom, eu tô com dois cenários aqui, tá? Que eu simulei para vocês, uma nota já autorizada, tá? E uma nota que tá rejeitada, é o mesmo cenário, para que depois a nota rejeitada eu consiga abrir os campos e mostrar para vocês. Porque como isso aqui é uma emissão própria, né? Eu não consigo editar o documento para mostrar os campos. Então, esse aqui é um documento autorizado, tá? Com os campos da reforma tributária. Esse teste nós fizemos no dia 6. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui é um documento mercantil.
Então, vamos lá nos itens. Tá? Vocês podem ver que é um item aonde a gente já levou tanto o legado, tá? Como o ICMS, o PIS e COFINS, quanto o valor do IBS e CBS, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó, no caso do IBS. Ele não, como o documento está autorizado, vou mostrar para vocês no outro, ele não deixa eu editar. Mas dentro do compliance, vocês vão estar vendo essa carinha aqui. A gente tem o campo para fazer a seleção do tipo do imposto, seja ele legado ou um IBS, CBS ou um IS, tá? A gente tem o campo do CST e do CCLASTRIB, e mais abaixo a gente já tem os campos aqui com todas as fases do regime tributário aqui da reforma, tá? Então, essa é a carinha que vocês vão estar vendo aqui quando vocês acessarem o sistema. Deixa eu pegar um pouquinho. Vou abrir o outro para eu poder mostrar para vocês e detalhar os campos aqui para vocês verem. Tá? Como vocês sabem, aqui vocês conseguem exportar o XML, tá? Quando vocês vêm nessa ação aqui de exportar, ele já vai carregar o XML para vocês, tá bom? Ô, Michela, Oi, tem um pessoal que está interagindo aqui no chat falando sobre a Class Trib de não estar cravando ainda na tela dos impostos. eu vou abrir o outro documento que eu deixei ele como rejeitado, porque eu consigo abrir o netcode para o pessoal ver, tá? E aí a gente já vai conversando sobre isso. Deixa eu pegar o outro documento fiscal que Tá eu ok. fechei. Claro. Esse aqui é o documento que eu consigo editar para vocês verem, tá? Eu deixei ele na condição de rejeitado exatamente para eu conseguir editar. Então, ele aqui dentro do itens, tá? A gente consegue editar o item, impostos. E aí, aqui, eu deixei ele com o legado, tá? Mas no caso, quando a gente dá um incluir impostos, como eu falei para vocês, tá vendo? Aqui a gente tem, além de o legado, né? A reforma tributária, o IBS, o CBS e o IS. Então, vamos pegar aqui o IBS. Ele é um tipo imposto, né? E aí, aqui na situação tributária, tá vendo? Ele já carrega a tabela de CST pertinente à reforma. Então, de acordo com a tributação do item, vocês vão escolher aqui qual que é o cenário da CST. Tá? Eu vou colocar a tributação integral aqui para ele me permitir trazer as C-Class-Trib, tá? Que aqui, gente, é bem importante deixar claro que ele não vai carregar todas as C-Class-Trib, ele vai trazer em tela a C-Class-Trib de acordo com a CST, tá? Que é o que eu fiz aqui. Então, pode ver que ele traz da tributação regular e todos os outros cenários da tributação regular. Vou pegar um outro cenário aqui, ver, a 010. Tá vendo? Ele traz os cenários pertinentes a CST 010, tá? Então, é assim que funciona. Não esperem que ele, independente do C-Class-Trib que vocês selecionarem aqui, ele vai trazer toda a lista. Não, ele vai trazer o C-Class-Trib de acordo com a CST que vocês plegarem aqui nesse campo, tá? E o outro ponto que é importante eu mostrar para vocês. Aqui, vocês já têm todos os campos das fases tributárias da reforma. A alíquota do IBS para o município, tá vendo? Tem todas as questões aqui. O diferimento, tá tudo aqui, a parte do crédito presumido. Então, esse aqui é o campinho.
Partindo desses dados que a gente tem aqui, um ponto que é importante: monofasia, que é um cenário que vai entrar mais para frente, a gente já tratou as tags também, tá? Só que como ela entra em vigor em ambiente de homologação só a partir de abril de 26, o próprio ambiente da Cefaz ainda não aceita simulação desse cenário, tá? O que a Cefaz está aceitando, exceto monofasia, simples nacional, Zona Franca de Manaus, que foi postergado, tributação regular e cenários de redução de alíquota. Tá? É importante a gente deixar claro para vocês. Porém, todas as regras da nota técnica, todas as tags foram desenvolvidas, mas a gente não consegue simular o cenário porque a gente segue um cronograma da Receita Federal, tá? Com base nesses dados, nessas informações que a gente já tem desenvolvido, com as informações que a gente tem em tela, a gente já está estruturando toda a questão dos relatórios para que a gente, num futuro muito breve, consiga já disponibilizar isso para vocês, como eu falei há pouco, e ter a visualização desses cenários, tá? Então, o nosso sistema hoje está já tratado para a nota mercantil, para o CTE, para NFCom, para NF3E, tá? O CTE é um cenário que eu não vou conseguir simular aqui e mostrar para vocês, porque dentro do ambiente compliance eu não tenho o cenário desenvolvido de transportadora, porque não é atividade fim, tá? Nós fizemos um teste com a autorização de um cliente e por conta da lei de proteção de dados, a gente não pode estar mostrando isso sem prévia autorização. Mas esse tipo de documento fiscal também já foi tratado, já foi testado, já está disponível também, assim como a NFE, para vocês no ambiente de homologação, tá? Um ponto importante que eu vou falar com vocês, deixa eu voltar aqui para a tela, é o seguinte, pessoal. A gente colocou para vocês toda a importância dos ajustes das notas técnicas, o quão impactante ela está sendo para esse novo regime tributário, né? Mostrei um pouquinho aí do produto em relação à nota mercantil, né? Nota de serviço, como é que está o nosso cenário, né? Ela é um pilar dentro do projeto Reforma Tributária, onde a gente tem duas frentes trabalhando. Nós temos a frente que está trabalhando no desenvolvimento do padrão nacional, tá? O padrão nacional, a gente disponibilizou ontem no portal Helpdesk o manual de integração. Então, se vocês consultarem lá, já está disponível. Esse manual é a primeira versão. Ele vai ter outras versões conforme o andamento das tratativas no desenvolvimento e os ajustes que a gente precise fazer. E a cada ajuste, nós vamos soltar uma nova versão e um comunicado para vocês, tá? Então, desde ontem, esse manual já está disponível lá no nosso Helpdesk, vocês podem acessar. É o padrão nacional, já contendo os campos da reforma tributária, tá? O desenvolvimento está caminhando. A nossa expectativa é que agora, em novembro, início de novembro, a gente consiga disponibilizar um ambiente para os nossos clientes. Lembrando que o ambiente da Cefaz, no que tange a nota mercantil, a nota do padrão nacional, ainda está apresentando algumas inconsistências. A gente tem acompanhado aí os grupos de estudo, muitas notícias que a própria CEPRO vem disponibilizando nesses grupos de estudo, e muitos ajustes estão sendo feitos por parte da Cefaz, tá? Então, assim que a gente concluir esses desenvolvimentos, a gente vai iniciar os nossos testes e a nossa expectativa é no início de novembro já tá liberando esses ambientes para vocês, tá? Mas já nos antecipamos em relação ao manual de integração, tá? Municípios que não aderiram ao padrão nacional, como, por exemplo, São Paulo, Barueri e outros municípios. Alguns deles já soltaram o seus manual com os campos da reforma tributária. Nós temos uma outra frente trabalhando esse desenvolvimento desses municípios, tá? Nos próximos dias, a gente já deve estar soltando aí o manual de integração do município de São Paulo com esses campos da reforma, né?
Se até lá também eles não mudarem a versão, porque eles mudaram, dia 7 saiu uma terceira versão do Manual Web Service do município de São Paulo, e a gente está remapeando tudo novamente, porque entrou muitas novas tags, né? Então, a nossa expectativa é que nos próximos dias a gente já solte o manual de integração do município de São Paulo. Esses municípios, eles ainda não sinalizaram a partir de quando que eles vão estar liberando um ambiente de homologação para a gente testar. Nós estamos acompanhando os comunicados que eles vêm soltando nos próprios sites, tá? E muitas das vezes fazendo contato diretamente na prefeitura, porque tem município que sequer coloca o comunicado no site, tá? Para acompanhar em que momento isso vai acontecer, para que quando a gente consiga finalizar os nossos desenvolvimentos, a gente possa testar, para depois a gente disponibilizar para vocês. Qual que é a nossa expectativa? A gente depende muito da evolução, não só do nosso lado como desenvolvimento, né? Porque tem municípios que não aderiram e, como eu falei, já soltaram os seus manuais de web service, mas a gente depende também do município liberar um ambiente para testar. Então, a nossa expectativa é que seja novembro, mas isso pode ser alterado, porque se o município não soltar uma atualização de layout, ou se ele não liberar um ambiente para eu testar, isso compromete o meu lado como software house. Então, a gente está monitorando os municípios 24 horas, existe um time dedicado a isso, para que a gente acompanhe essas evoluções e consiga atender em tempo hábil, conforme eles forem disponibilizando, tá? É um cenário diferente do que a gente tem no padrão nacional, que a gente já colocou o manual lá para vocês, que a gente já está na reta final desses desenvolvimentos para atender e disponibilizar isso para vocês em novembro. Mas está no nosso olhar 24 horas o acompanhamento dessas prefeituras, tá? Então, o nosso cenário hoje, pessoal, no que diz respeito à reforma, é esse, tá? NFA e CTE nós já temos desenvolvidos, os ambientes já estão disponibilizados, vocês podem testar. Nós estamos fazendo adaptações por conta das notas técnicas que saíram aí, a versão 1.30 e a versão 1.01 do CTE, que saiu aí no dia 3 e no dia 6 deste mês, tá? A gente está fazendo essas tratativas e certamente essas tratativas serão liberadas no próximo patch release, tá? Mas as notas de serviço nós ainda estamos em desenvolvimento, nós não liberamos nada ainda de ambiente, apenas a documentação de integração do padrão nacional. Tá? E conforme a gente for tendo essa evolução dessa documentação e desses cenários, nós vamos soltar os comunicados aos nossos clientes para que eles acessem essas informações, esse conteúdo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. A nossa intenção aqui foi mais ou menos, foi novamente, né? Desculpa, trazer para vocês a importância de olhar os dados na origem, integrar esses dados corretos, passar o quão importante vai ser essa informação ter consistência lá dentro, porque embora 26 ele é um ano teste, e embora a gente vai estar levando cenários da tributação regular e cenários de redução de alíquota, né? 26 começa a nascer a apuração assistida, que entra em vigor em 27 com o split payment, né? Em 26 vai ser um ano em que a gente vai ter muito trabalho para estruturar toda essa parte do split payment. O trabalho continua, porque com toda certeza esses documentos fiscais vão continuar tendo as suas evoluções e as suas amarrações em relação às informações para apuração lá dentro, né? Então, esse trabalho ele vai ser um trabalho contínuo por um bom tempo. E além de todo esse trabalho para atender essas alterações que estão por vir, essas novas declarações que estão por vir, nós estamos trabalhando na questão dos relatórios para dar esse suporte para vocês do cenário, do legado e da reforma tributária, tá? Então, fiquem à vontade se vocês tiverem alguma dúvida. Acompanhe as nossas publicações, que a gente vai estar soltando constantemente, principalmente em relação à nota de serviço, né? Toda e qualquer alteração a gente solta os nossos comunicados, mas em relação à nota de serviço, o nosso olhar
ele está 24 horas, né? Porque são pilares diferentes dentro da reforma tributária e a gente tem dois pilares caminhando aí nessa tratativa desse documento, tá? Tá. E qualquer dúvida, pessoal, a gente está à disposição para conversar, fiquem à vontade, vocês podem acionar o CX. Um ponto importante colocar aqui para vocês. A compliance tratou, mas nós estamos analisando e estruturando algumas rotinas programáveis, tá? Para atender cenários para o ano de 2026 apenas, de contribuintes que de repente pode ter algum problema com o seu RP e o RP não tá preparado em tempo hábil para atender esses dados do IBS e CBS. Então, pensando nisso, a Compliance desenvolveu uma rotina programável, como o ano de 26, pessoal, é alíquota fixa, né? E considerando que não vai entrar tantas particularidades como está previsto na lei complementar e na nota técnica, nós desenvolvemos uma rotina programável para estruturar esse dado que tem alíquota fixa para o ano de 2026. Porque nós já tivemos alguma procura, né, e de clientes preocupados que, de repente, o RP pode não atender em tempo hábil e ele precisa integrar esse dado, porque a partir de janeiro 26, ela é uma informação obrigatória, né? Até dezembro de 25, essa produção que eles liberaram, ela não é obrigatória. Se tiver o dado populado, vai validar. Se não tiver o dado populado, não vai validar. Mas a partir de 26, ela é uma informação obrigatória, ainda que não compõe apuração. Então, pensando nisso, a Compliance criou uma rotina programável para o ano de 2026 apenas, tá? Considerando estruturar esses dados do IBS e CBS lá dentro para clientes que o RP não vai conseguir atender em tempo hábil. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem mais informação em relação a isso, eu peço que vocês entrem em contato, tá, com o nosso time de CS, né? Que cada CS atende uma conta. Eu peço que vocês entrem em contato com eles para ter mais informações, e aí, se for necessário, a gente está à disposição para fazer novas agendas e explicar também como isso funciona. Porque a nossa intenção, quanto compliance, é apoiar vocês integralmente na reforma tributária, né? Não só aplicando as regras das notas técnicas, mas pensando também na dificuldade de vocês, se de repente o RP não conseguir atender algo em tempo hábil, que pode ser que ocorra, dada tanta complexidade que tem, né? E a gente vem acompanhando, a gente sabe que em janeiro de 26 ela vai ser obrigatória. Então, pensando nisso, a gente criou essa rotina programável. E Ô, Mi, considerando que isso vai ser só para o ano de 26 também, pessoal, porque é um cenário mais simples e são alíquotas fixas, tá? Oi, Michel, Gabriela. a gente tem algumas perguntas sim, tá? A Tá. primeira aqui é da Rafaela, ela está perguntando qual que é o número do ajuste do SPED. Eu vou deixar aqui no chat. Peraí que eu vou. Eu tenho ela fácil aqui no portal do SPED, mas eu posso deixar aqui no chat ou passar para você e você. Peraí, deixa eu ver se eu já acho rapidinho aqui no portal do SPED. Tá, ok. Tem uma outra pergunta que é bem semelhante, que é Na para... verdade, foi a versão publicada, tá? No dia 30/9 do SPED ICMS, tá? É a versão 3.2.0 do SPED ICMS, publicada no dia 30/9. Eu vou deixar o link aqui no chat, Isso, tá? melhor, Lá está pessoal, trazendo as consultar. alterações do guia prático para a partir de janeiro de 26, tá? E lá prevê essa alteração. Opa, chat. Lá prevê essa alteração aí dentro do C100 e do C190 que eu comentei, tá? Lembrando, isso é válido a partir de janeiro 26. Então, como a gente está falando fato gerador, janeiro a gente entrega em fevereiro, né? Então, a gente já vai tratar isso daí, testar, para que vocês consigam entregar o SPED fato gerador janeiro, já contemplando esse ajuste aí que vai trazer do IBS e CBS no C100 e C190, tá? Temos outra pergunta aqui do Lauro, se você consegue disponibilizar o XML de integração dessa NF validada, quando você estava mostrando a parte do sistema. A gente tem um XML modelo, tá?
Eu vou compartilhar depois com você, Gabriel, aí você pode estar encaminhando para ele sim, não tem problema Tá algum, bom, tá tá bom. bom? Próxima pergunta é do Walter. A Equinix emite NFC nos municípios São Paulo, Barueri, Santana de Parnaíba, Rio de Janeiro e São João de Meriti. Poderia confirmar se já estão no roadmap para 2026? Sim, São Paulo já tá, porque São Paulo não aderiu ao padrão nacional, tá? Rio de Janeiro soltou um comunicado que eles vão aderir ao padrão nacional, embora lá no controle que a Receita disponibilizou ainda não traga essa menção. Então, a gente está fazendo esse monitoramento para conseguir já fazer essa adequação. São João do Meriti não vai aderir, mas eles ainda não soltaram nada, então está no nosso radar. Os municípios que já se manifestaram sobre e que não vão aderir ao padrão nacional já está no nosso roadmap e a gente está trabalhando, como eu falei para vocês, para a gente tentar soltar isso em novembro. Só que são municípios que a gente depende deles liberarem um ambiente para teste, tá? O pessoal está pedindo para enviar aqui o XML. A gente depois disponibiliza por e-mail para todo mundo. Quem tiver mais Isso. alguma dúvida, pode encaminhar no e-mail do marketing, que eu estou deixando aqui no chat. Tá Eu bom, vou pessoal? Eu vou verificar aqui com a gestão se a gente pode subir esse XML modelo. Pessoal, eu vou pedir autorização e verificar se eu posso subir ele lá no Helpdesk, que vocês também têm acesso. Talvez fique até mais fácil do que a gente mandar por e-mail, tá? Mas seja pelo Helpdesk ou seja pelo e-mail, a gente vai disponibilizar um modelo para vocês. Lembrando que é um XML de uma nota mercantil, aonde a gente carregou a tributação regular. Então, as tags do IBS e CBS como Seclastrib e CST é da tributação regular, tá? E um ponto que é importante, gente, observem na última nota técnica que saiu dia 3 da nota mercantil. Monofasia. O ambiente de homologação é só para abril de 26, tá? E produção janeiro 27. Simples Nacional, Zona Franca de Manaus, só para partir de 27. Então, em 26, embora é um ano teste, o que entra é a tributação regular e as reduções de alíquota, tá? Não temos mais perguntas, tá, Michela? Tá, então fica um combinado aqui com vocês. Eu vou ver essa questão do XML para a gente ou subir no Help ou disponibilizar por e-mail. É, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a questão da rotina programável, fiquem à vontade para acionar o nosso time de CS, tá? E qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui para compartilhar ideia com vocês, tá? O nosso webinar, a gente vai estar disponibilizando o link para vocês que vai subir via YouTube, tá? Fiquem à vontade aí se vocês tiverem qualquer dúvida, precisar conversar, esclarecer qualquer informação. Acompanhe os nossos comunicados, a gente vai soltar mais comunicados aí dentro do nosso portal do Helpdesk sobre essas alterações, tá, que está acontecendo, sobre os nossos cenários da nota de serviço, que é a gente está num momento crítico e a gente depende um pouco das prefeituras. Lembrando que o padrão nacional está em andamento, município de São Paulo também, nos próximos dias a gente deve estar soltando aí o nosso manual de integração, tá? E qualquer dúvida, pessoal, a gente está à disposição de vocês. Obrigado a todos pela participação. Até o próximo webinar. Estamos à disposição com o seu CS ou no nosso e-mail do marketing mesmo. Muito obrigado. Pessoal, obrigada, viu?